Vocês conhecem as principais devoções marianas no Brasil? Aqui, neste último vídeo de uma série de 3, vamos apresentar as últimas devoções. Elas fazem parte de um antigo artigo do livreto Tarde com Maria, uma história de amor, de Bertaldo Soares, que faz uma análise levando em consideração as principais devoções marianas no Rio de Janeiro. Porém, as mesmas ressoam em todo o território brasileiro. Peço que vocês deixem nos comentários se falta alguma devoção que não foi apresentada aqui, a nível nacional. Agora, vamos conhecê-las. A primeira devoção é a de Nossa Senhora de Medjugorje. Desde 24 de junho de 1981, Nossa Senhora vem aparecendo diariamente em Medjugorje, Bósnia-Herzegovina, às 17h40, 13h40 em Brasília. Ela se apresenta como a Rainha da Paz e faz ao mundo um último apelo à conversão, através de 6 jovens, Jacob, Ivanka, Iva, Marígia, Miriana e Vika. A Virgem Maria aparece como uma lindíssima jovem. Sua voz é harmoniosa, tem cabelos longos e escuros, olhos azuis e face rosada. Usa normalmente um vestido de cor cinza e véu branco. Sobre a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Os pés apoiados em nuvem que não toca o chão. São as mais longas e as mais intensas aparições da nossa história. E Nossa Senhora diz que estas são as últimas. Nossa Senhora confiou aos jovens 10 segredos. As mensagens dadas por Nossa Senhora em Medjugorje são um urgente apelo à paz, conversão, oração, jejum e vida sacramental. Em abril de 1985, ela disse que daria mensagens como jamais ocorreu em qualquer lugar em toda a história. Atualmente, as mensagens são dadas no dia 25 de cada mês e publicadas em todo o mundo em diversos boletins e jornais, inclusive no Brasil. A Santa Sé vem acompanhando o desenvolvimento das aparições em Medjugorje, inclusive mediante comissões de bispos especialmente designadas. Nossa Senhora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Este título mariano está ligado à obra de Schoenstatt, movimento criado pelo padre José Kentenich, na pequena cidade alemã que deu nome à obra e significa belo lugar. O padre Kentenich iniciou sua obra em setembro de 1912, quando foi nomeado diretor espiritual dos alunos do seminário de Schoenstatt. Em 18 de outubro de 1914, padre Kentenich proferiu uma palestra na qual revelou uma secreta ideia à comunidade da Congregação Mariana. Ele disse: não seria possível que a capela da congregação se tornasse nosso tabor, no qual se manifestassem as glórias de Maria? A ideia inflamou o coração dos congregados. Consideravam-na não simplesmente uma ideia humana, mas uma oferta que a própria Mãe de Deus lhes quis comunicar por meio do sacerdote. Tornaram sua essa iniciativa e, pela consagração de congregados marianos, sob a orientação do padre Kentenich, colocaram-se a serviço de Nossa Senhora. As palavras proferidas nesse dia, mais tarde, denominaram-se documentos de fundação. É o dia do nascimento da obra de Schoenstatt. Terceira devoção, Nossa Senhora do Rosário. O Rosário nasceu do amor dos cristãos por Maria, na época medieval, no tempo das Cruzadas da Terra Santa. O objeto da recitação desta oração, o terço, é de origem muito antiga. Os anacoretas orientais usavam pedrinhas para contar o número das orações vocais. Nos conventos medievais, os irmãos leigos
dispensados da recitação do saltério pela pouca familiaridade com o latim, completavam as suas práticas de piedade com a recitação dos Pai Nossos, e para a contagem, São Beda, o Venerável, havia sugerido a adoção de vários grãos enfiados num barbante. Depois, narra uma lenda, a própria Nossa Senhora, aparecendo a São Domingos, indicou-lhe a recitação do rosário como arma eficaz para debelar os hereges albigenses. Nasceu assim a devoção do rosário, que tem o significado de uma grinalda de rosas oferecida a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Os promotores desta devoção foram os dominicanos, que também criaram as confrarias do Rosário. Foi o Papa dominicano São Pio V o primeiro a encorajar, a recomendar oficialmente a recitação do Rosário, que em breve se tornou a oração popular por excelência, uma espécie de breviário do povo para ser recitado à noite em família. Quarta devoção, Nossa Senhora da Rosa Mística. Em 1947, no norte da Itália, uma enfermeira chamada Pierina Gilli teve uma visão de uma belíssima senhora vestida com uma túnica púrpura e com um véu branco, cobrindo-lhe a cabeça. Em seu peito estavam encravadas 3 espadas. A Virgem chorava e disse em sua primeira aparição: oração, penitência e expiação. Na segunda aparição, a Virgem apresenta-se de branco e, em lugar das 3 espadas, traz no peito 3 rosas, uma branca, uma vermelha e outra dourada. A Virgem falou a Pierina que o Senhor a enviara especialmente para ajudar aos sacerdotes e as ordens religiosas. Revelou ainda: desejo que o dia 13 de julho de cada ano seja dedicado à Rosa Mística. A Virgem explicou o significado das espadas e das 3 rosas. A primeira espada representa a escassez das vocações. A segunda representava os pecados mortais dos sacerdotes, monges e monjas. A terceira espada era por causa dos sacerdotes e monges que cometeram a mesma traição de Judas. A rosa branca significa o espírito de oração. A rosa vermelha, o espírito de expiação e sacrifício. E a rosa dourada, o espírito de penitência. Por fim, uma menção honrosa: Nossa Senhora de Simbres, aparição ocorrida no Brasil. Em 1936, na localidade do Sítio Guarda, em Simbres, município de Pesqueira, interior do estado de Pernambuco, aconteceram algumas aparições da Virgem Maria a 2 meninas. Tais aparições são desconhecidas por parte dos católicos brasileiros por vários motivos. Ambas videntes eram analfabetas e o representante eclesial, o pároco da época, em nome da igreja local, procurou fazer um diálogo com a aparição e as meninas. Ele dialogava em alemão e latim com a visão, e as videntes respondiam em português. Com exatidão, as meninas respondiam em português com lógica e acerto o que o pároco perguntava a Maria, em alemão e em latim. Nossa Senhora disse às meninas: eu sou a graça, e deseja ser invocada com o título das graças naquele local. A Virgem Maria aparece com o menino Jesus nos braços e envolta em um nicho com colunas revestidas de pedras preciosas, segundo o relato das videntes.
O nome Cimbres é de origem francesa, que quer dizer armação para molde de madeira de arco ou um nicho. Condiz então com o modo como a Virgem aparece no sítio guarda, dentro de um nicho. Interessante é que Cimbres, nome da cidadezinha onde se localiza o sítio guarda, é de origem portuguesa, onde existe uma cidade do mesmo nome com um santuário de Nossa Senhora da Graça. Que coincidência, aliás, teocidência. Um outro detalhe é que no Brasil recém-descoberto, duas igrejas consideradas as mais antigas foram dedicadas a Nossa Senhora das Graças, na Bahia, datada de 1535, e no Seminário de Olinda, de 1551. Portanto, as matrizes da devoção mariana no Brasil é graça. Entre as aparições de Paris e as de Cimbres, existem diferenças singulares. Lá em Paris, Maria aparece de mãos estendidas, disponível a distribuir graças. Aqui, no entanto, ela tem o menino Jesus nos braços, que é a graça por excelência. Quando Maria diz, eu sou a graça, é preciso explicar para que não surja equívocos devocionais que desvirtuam a doutrina ou a própria devoção mariana. Em Lucas 1, versículo 28, o anjo saúda Maria, dizendo que ela é repleta da graça, ou Quecharitomene. Sobre esta saudação, de forma profunda e detalhada, temos um vídeo, link na descrição. De forma resumida, o próprio anjo substitui o nome de Maria por repleta da graça, agraciada ou graça. Daí por diante, ela será chamada graça. Maria é a graça criada, com uma finalidade específica nos planos de Deus, sendo assim instrumento ativo na obra da salvação quando gera e dá à luz o Filho do Altíssimo, como está em Lucas 1, versículo 35. Maria é a graça criada e não a graça incriada, pois a graça incriada é o próprio Deus. Importante, atenção a esta diferença. O título que o anjo Gabriel dá à Virgem de Nazaré revela o que é e o que faz, distribuir e interceder aquilo que recebeu de Deus, a graça ou as graças, em uma só palavra, Jesus Cristo. Para quem acha que é um exagero dizer tal coisa de Maria, bem, tal função de intercessora e distribuidora das graças do Senhor é um eco do que encontramos na própria Bíblia, nas próprias Sagradas Escrituras, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um viva segundo a graça recebida, colocando-a ao serviço dos outros, como bons administradores de uma multiforme graça de Deus. A natureza humana de Maria, cumulada pela graça de Deus, não exerce uma função para si, mas para o serviço e crescimento da igreja, como nos indica Mateus, capítulo 10, versículo 8. Gratuitamente recebestes, gratuitamente dai. Com esta gratuidade, buscamos ainda com o testemunho da palavra divina o que nas atitudes de Maria nos revelam o mistério do seu serviço a favor da humanidade. Na sua visita a Isabel, onde, cumulada pela graça, Maria vai distribuí-la à sua parente necessitada. E Lucas afirma, depois da saudação da Virgem a Isabel, Isabel ficou repleta do Espírito Santo. É só conferir em Lucas 1, do verso 39 ao 41. A continuidade deste serviço no amor se dá nas bodas de Caná, que Maria, em um aspecto mais espiritual e profundo,
dentro da realidade da comunhão dos santos, mais uma vez revela o seu papel de agraciada ou intercessora. Consola os necessitados da festa do esposo, Jesus, colaborando assim para aumento da fé no Senhor. Com este vídeo concluímos a série de 3 partes, onde mostramos as devoções marianas no Rio de Janeiro e que certamente se espalham pelo Brasil. Que saibamos viver com amor esta relação com a Mãe de Deus e nossa Mãe, que intercede pela nossa salvação junto a seu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.